minha querida aluna, meu querido aluno, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês que têm acompanhado o nosso canal TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos. Estão preparados para mais uma aula de matemática? Aqui com a professora Fabiana? Então vamos lá. Verificamos aqui o que teremos na aula do 7º ano. Vamos trabalhar hoje raiz quadrada exata de números inteiros. Nós estamos fazendo uma revisão desses conteúdos. Trabalhamos na aula anterior potenciação com números inteiros. Sim, esta operação matemática tão importante, que é diferente de multiplicação. Você se recorda que você tem uma base, aqui a letra A, você tem um expoente, representado pela letra N, e que ele indica quantas vezes a base deve ser multiplicada por ela mesma. E não multiplicar a base pelo expoente. Nunca fazer isso. O expoente indica quantas vezes essa base vai repetir, quantos fatores essa base vai ser multiplicada um pelo outro. Você se recorda? E ainda daquelas propriedades. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Se recordou? Excelente! Assim, a gente pode ir para a inversa da potenciação, que é a radiciação. E nesta aula nós vamos recordar a raiz quadrada. Por quê? Quando se trata de radiciação, nós não temos apenas a raiz quadrada, mas na aula de hoje vamos trabalhar a raiz quadrada. E não só desses conjuntos, dos naturais, dos inteiros, nós também temos potenciação e radiciação dos outros conjuntos, do conjunto dos racionais, do conjunto dos reais. Vamos lá? Preparados? Então venham comigo. Raiz quadrada exata de números inteiros. Vamos recordar que números inteiros é aquele conjunto onde nós temos todos os positivos, todos os negativos e o zero. Esse é o conjunto dos números inteiros e vamos trabalhar a raiz quadrada exata. Vejam bem, eu trouxe para vocês, vocês conhecem esse símbolo. Nós temos o hábito de falar raiz quadrada de 4, né? E a raiz quadrada é o resultado. A operação se chama radiciação. O resultado é o 2, ele que é a raiz quadrada. Esse símbolo que a gente fala raiz quadrada de 4, na verdade o símbolo se chama radical. O número que está dentro do símbolo aqui, no caso 4, é o radicando. E o valor que vier dentro aqui do nosso radical, ele é o índice. No caso da raiz quadrada, o índice 2 pode ou não aparecer. Geralmente não vem anotado, não vem escrito. Tranquilo? Continuamos. Então, eu trouxe para vocês que a raiz quadrada de um número inteiro positivo, quando existir, deve ser um número inteiro não negativo. Tudo tranquilo, não é? A raiz quadrada de um número inteiro positivo é um inteiro positivo, isso quando houver. Por quê? Nós não temos raízes quadradas exatas de todos os números. Nós temos raízes quadradas exatas de números quadrados perfeitos. Vamos verificar isso. Trouxe alguns exemplos para vocês. Raiz quadrada de 81 é igual a 9. E por que é igual a 9? Porque 9 positivo ao quadrado, ou seja, 9 vezes 9, é igual a 81. E o menos 9 ao quadrado também é 81 positivo. Porque menos 9 vezes menos 9 é igual a 81 positivo. Assim, a gente confirma que a raiz quadrada de 81 é igual a 9.
E agora, eu trouxe para vocês como calcular. Como calcular a raiz quadrada exata desses números inteiros. Nós temos a nossa memória maravilhosa, não é verdade? De alguns valores a gente sempre memoriza, mas não de todos. E quando eu não memorizei daquele valor, quando eu não faço ideia, eu uso uma calculadora? Tudo bem. Mas eu também posso usar o processo aqui manual, eu também posso fazer uma estratégia onde eu encontro o valor daquela raiz. Tenho certeza que você aí de casa sabe qual é a raiz quadrada de 100. Que número que multiplicou ele por ele para dar o valor de 100? É 10. Isso significa que nós temos um quadrado, me perdoe o desenho, um quadrado onde uma medida é 10 e é claro que a outra medida também é 10. E se eu fizesse 10 colunas por 10 fileiras, eu teria um total de quanto? De 100. Por isso que a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Mas, Fabiana, essa é a maneira? É desenhando? Não. A maneira que a gente utiliza para encontrar a raiz quadrada de um número é fatorando primamente esse número. Eu vou pegar o 100, vou colocar aqui, vou passar aquele traço, né, para a gente separar esses valores dos números primos e vamos agora dividi-lo por números primos. E quem são os primos? São todos aqueles que dividem apenas por 1 e por ele mesmo. Exato, possuem 2 divisores. Quem são? Nós temos uma lista de primos que a gente consegue memorizar. 2, 3, 7, 11. Você recorda? Vamos começar. Eu sempre inicio ali do primeiro. Se não der, eu passo para o próximo e o próximo e o próximo. 100 divide por 2? Sim, então eu vou colocar 2. 100 dividido por 2, 50. Ainda divide por 2? Continuo dividindo por 2. 50 dividido por 2, coloco o resultado aqui embaixo dos 50. 25 divide por 2? Não. Divide por 3? Também não. Aí eu vou dando sequência nessa lista dos primos. Divide por 5, que é o próximo primo? Sim. 25 dividido por 5 é igual a 5. E 5 só divide por 5, que é primo, dá 1. Quando chega no 1 aqui do lado da esquerda, significa que nós terminamos a fatoração prima. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os fatores primos que eu consegui fatorar, vou colocar eles aqui dentro da raiz. A nossa raiz é uma raiz quadrada, não anota o índice, mas ela é uma raiz quadrada. Eu vou separar os meus fatores em grupos também quadrados, para facilitar. Vou colocar aqui o 2 ao quadrado vezes o 5 ao quadrado. Por que isso, Fabiana? Porque nós temos uma propriedade que diz: quando o expoente do meu radicando é igual ao índice do meu radical, eu posso cancelar. E esse meu radicando fica fora da raiz. Eu estou extraindo ele. Se eu tivesse feito aqui 4 e aqui 25, raiz de 4, 2, raiz de 25, 5, não é verdade? Eu poderia extrair a raiz de cada parte. E de qualquer forma, cancelando aqui, quem que ficou fora da raiz? O 2 vezes o 5, tendo assim o resultado da nossa raiz quadrada de 100, que é igual a 10. Compreenderam? Viram como é fácil aí a gente encontrar a raiz quadrada de números que a gente não memorizou? Não é o caso do 100, eu estou trazendo para facilitar o processo para vocês. Ok? Compreenderam? Que bom!
Vamos então fazer o quê? Mais um. Eu trouxe o 225. Se você já tem uma ideia, fica fácil até para você apenas confirmar. É muito importante quando eu fico atenta ao algarismo que está na unidade. Exato, ao algarismo que está na unidade. Observando esse algarismo, eu tenho uma ideia de qual valor poderia estar ali também na unidade. 225 é maior do que 100, ou seja, o resultado vai ser maior do que 10. Daí eu penso, resultado maior do que 10. Só que esse maior que 10, ele tem que ser um número que multiplicou ele por ele mesmo e que terminou nessa unidade 5. Ah, então eu fico pensando, qual o número que multiplica ele por ele e que termina em 5? É o próprio 5, não é? 5 vezes 5 é igual a 25. E isso já me ajuda a ter uma ideia de qual seria a raiz quadrada de 225, observando a unidade do algarismo. Ah, Fabiana, mas você acabou de explicar para a gente o método da fatoração prima. Sim, esse método, ele é o dos mais simples, mas se você já tem também esse raciocínio, você conseguiria pensar, 10 mais 5, 15. Deixa eu tentar 15 vezes 15 se eu encontro 225. E você confirmaria. Tudo bem? Mas vamos fazer pela fatoração prima. 225 não divide por 2 porque ele não é par, mas ele divide por 3 porque a gente já estudou os critérios de divisibilidade. Se eu somar 2 mais 2, 4 mais 5, 9, dá um valor que é múltiplo de 3. Por isso, ele divide por 3. Vamos dividir 22 dividido por 3, nós temos 7. Sobrou 1. 15 dividido por 3, 5. 75, 7 mais 5, 12. Ainda divide por 3, que nós sabemos, vamos ter 25. 25 agora não divide por 3, mas divide por 5. Vamos colocar o 5 aqui, divide só dá 5 e por 5 dá 1. A nossa raiz é quadrada. Vamos separar os fatores de 2 em 2. Vamos separar aqui. Separando eles e fazendo desta forma, você observa que vai poder fazer aquele cancelamento do expoente com o índice. Cancelei, 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 cancelei. Sobrou o que para a gente? O 3 vezes o 5, que é igual a 15. Assim, a raiz quadrada de 225 é 15. Por quê? Porque 15 ao quadrado é igual a 225. Quando eu multiplico 15 vezes 15, eu tenho esse resultado. Quando eu tenho um quadrado de lado 15, e se eu quadricular esse quadrado, eu vou ter 225 quadradinhos ali de área. Compreenderam? Ah, que bom! Fico muito feliz e vou seguir aqui. Vou agora para aquela parte que nós amamos. Vamos jogar? Vamos para aquela parte que a gente gosta? Então venham comigo, você já conhece, tem aqui a pergunta, você responde de casa, eu vou dar a resposta certa e confira se você acertou. Tudo bem? Bora lá! Determine o valor de o oposto da raiz quadrada de 36. Então veja, nós temos uma raiz quadrada de 36, que número que multiplicou ele por ele para dar 36? Fácil, não é? Mas aqui eu tenho um oposto, um sinalzinho que veio antes. Vai indicar que eu quero o oposto daquele valor. A raiz quadrada de 36 é 6? Ótimo! Se é 6, agora eu tenho só que fazer o oposto. O oposto de mais 6 é 6, 18 ou menos 6?
menos 6, porque basta a gente trocar o sinal. Excelente, alternativa C. Qual é a raiz quadrada de menos 25? Qual que é? Não existe 5 ou menos 5. Existe um número que multiplicou ele por ele mesmo que deu menos 25? Fabiana, 5 vezes 5 dá 25. Menos 5 vezes menos 5 dá mais 25. E eu poderia multiplicar menos 5 com mais 5? Não, porque aí não seria o mesmo número. Por isso, não existe. Não é verdade? Alternativa A. Vamos para a segunda. Como se lê? Como eu leio isso daqui? Esse sinalzinho de menos e esta operação. Como eu leio? Raiz quadrada de 64? O oposto da raiz quadrada de 64? Ou raiz quadrada de menos 64? A, B ou C? Muito bem para você que falou, alternativa B. Vamos para o próximo. O que seria? A raiz quadrada de 400. Vamos calcular a raiz quadrada de 400. É difícil? Super fácil. Qual que é a raiz quadrada do 4? 2, não é verdade? Mas isso ali é 400, Fabiana. Básico, vamos pegar o quê? O zero, 0. 20, 200 ou 40? Será que 40 vezes 40 dá 400? Ou 200 vezes 200 dá 400? Claro que não. Aqui nós temos a alternativa A como correta. E o próximo? Como se chama esse símbolo que parece a letrinha V? Como que ele se chama? Radicando, índice ou radical? Ah, parabéns! Alternativa C, ele é o radical. E o próximo? Entre esses números, veja bem, entre esses números, quais não são números inteiros? Quais os que não resultam em números inteiros? Na verdade, está perguntando para a gente quem ali não tem raiz quadrada exata, não é verdade? Quem que não tem raiz quadrada exata? Veja bem, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 25, de 37, de 64 e de 80. Raiz quadrada de 9 tem exata? Tem. E de 37? Não, mas nós queremos 2 que não tenham. De 37 tem? E de 80? Não. Ah, então encontramos. Aqui a alternativa B. Continuando. Vamos ver. Qual é a raiz quadrada de 64? Que número que multiplicou ele para dar 64? Ótimo, é o 8. Próxima pergunta, vamos ver? Raiz quadrada de 1.600. Qual seria? Vamos fazer do 16, que é 4, e vai cair um zero, não é? Então, a raiz quadrada de 1.600 é a alternativa B de bola. Estamos terminando o nosso jogo e vamos caminhar para o final. O valor 12 é a raiz quadrada de quem? De 24, de 144 ou de 48? O 12 é o resultado, ele é a raiz quadrada de quem? É claro que é do 144, não é? Porque 12 vezes 12 é 144. É nosso último ponto aqui, hein? Então, vamos para a nossa última pergunta. Quanto é raiz quadrada de 289? 144? 144 vezes ele mesmo dá esse valor? 73? 73 vezes 73? Ou 17? 17 vezes 17? Lembra daquela questão da unidade? 9? 7 vezes 7, 49, não é verdade? Por isso, a alternativa C. Muito bem, espero que você tenha acertado todos. Vamos terminar a nossa aula. Hoje, então, nós estudamos o quê? Recordando, nós fizemos a raiz quadrada com números inteiros. A raiz quadrada é exata. Nós trabalhamos apenas a raiz de índice 2 e de valores inteiros, ainda não a raiz
aquela raiz que não seja exata. Tranquilo? Vamos finalizar? Eu quero desejar aqui a todos vocês assim, um excelente dia. Também bons estudos para todos. Que vocês estejam aqui na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.